Fala pessoal, bem-vindos ao canal do Professor Jean. Hoje eu vou resolver uma questão do ITA, uma questão sobre geometria plana. Então, como de costume, vamos começar lendo o enunciado. Em um triângulo equilátero ABC de lado 2, considere os pontos P, M e N, pertencentes aos lados AB, BC e AC, respectivamente, tais que... Aí temos aí três condições. P é o ponto médio de AB, M é o ponto médio de BC e PN é bissetriz do ângulo APC. Então, o comprimento do segmento MN é igual a... E temos aí as alternativas. Então, pessoal, para resolver essa questão, nós vamos usar dois tópicos da geometria bem conhecidos, que são as leis do seno e do cosseno. Então, vamos começar aqui preenchendo o desenho com as informações que ele dá no problema. Então, ó, ele fala que P é ponto médio de AB. Então, vamos colocar o P mais ou menos aqui. Então, aqui é o nosso ponto P. Ele fala também que o M é ponto médio de BC. Então, nós temos aqui o lado BC. Então, nós vamos posicionar o ponto M mais ou menos aqui. Ó. Então, esse aqui é o ponto M. E a terceira condição que ele dá é que PN é bissetriz do ângulo APC. Então, ó, vamos ligar aqui o segmento de reta PC para a gente fazer uma observação. Então, tá aí, pessoal. Nós temos aqui o segmento PC. Ele fala que PN é bissetriz do ângulo APC. O ângulo APC é esse ângulo aqui, ó, né? APC é esse ângulo aqui, ó. Só que como nós temos um triângulo equilátero e P é ponto médio desse triângulo, desse lado AB aqui, então o que nós temos aqui, esse segmento PC, na verdade, ele também é a mediana e a altura do triângulo equilátero. Então aqui, ó, consequentemente, nós vamos ter um ângulo de 90 graus. Então, pessoal, como ele fala que PN é bissetriz do ângulo APC, e nós temos aqui um ângulo de 90 graus, então a bissetriz ela vai dividir esse ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, em dois ângulos de 45 graus. Então, vamos traçar a bissetriz aqui. Então, nós temos aqui a bissetriz, e esse ponto aqui vai ser o ponto N. Então, aquele ali é o nosso ponto N. Bom, então, como eu disse, pessoal, nós vamos ter aqui dois ângulos de 45 graus. Esse ângulo vai medir 45 graus e esse ângulo aqui também vai medir 45 graus. O que o problema pede é o comprimento do segmento MN, esse segmento que eu vou destacar aqui agora. Então, nós vamos calcular qual que é o comprimento desse segmento MN. Para isso, observe que como o triângulo ABC é um triângulo equilátero, esse ângulo aqui mede 60 graus. E esse ângulo aqui mede 60 graus. E o ângulo C também mede 60 graus, que eu vou indicar aqui, ó. Tudo bem? Então, ó, como nós temos 60 graus aqui e 45 graus aqui, logo esse ângulo N tem que ser 75 graus. Porque a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Beleza, pessoal? Bom, tem mais. Como o triângulo tem lado 2... E nós sabemos que P é ponto médio, então PB mede 1, AP mede 1, como M é ponto médio de BC, então MB mede 1 e CM mede 1. Isso nós concluímos por M ser ponto médio do triângulo, e nós sabemos que o triângulo tem lado igual a 2, beleza? Então, pessoal, nós vamos olhar agora para o triângulo ANP. Nós vamos aplicar a lei dos senos nesse triângulo, então nós vamos ter 1 dividido pelo seno do ângulo oposto. Quem que é o ângulo oposto? O que está de frente para ele. Então, 1 dividido pelo seno de 75. Isso aqui tem que ser igual. Vou chamar esse segmento AN de Y. Então, ó, Y dividido pelo seno do ângulo oposto, ou seja, o seno de 45. 45 é o ângulo que está de frente para ele. Então, nós temos essa relação. Aí você pode olhar e perguntar, professor, mas eu não sei o seno de 75 graus. Mas a gente pode usar essa fórmula para descobrir. O seno de A mais B é o seno do primeiro, ou seja, o seno de A, vezes o cosseno do segundo, ou seja, cosseno de B, mais o seno do segundo, seno de B, vezes o cosseno do primeiro, cosseno de A. Tem até um poeminha para lembrar disso. Minha terra tem palmeira, onde canta o sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A.
Então, ó, e quem que vai ser o A e quem que vai ser o B? O A vai ser 45 e o B vai ser 30 graus. Por que que eu escolhi esses ângulos? Porque eu sei que 45 mais 30 dá 75, que é o cara que eu quero descobrir. Beleza? Então vamos lá, ó. Seno de 45 mais 30, que é seno de 75, vai ser igual ao seno de 45 vezes o cosseno de 30 mais o seno de 30 vezes o cosseno de 45. Então, nós concluímos que o seno de 75 ele vai ser igual. Seno de 45, nós temos aqui só arcos notáveis, né? Então, o seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O seno de 30 é meio. E o cosseno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. Então, nós concluímos que o seno de 75, vou colocar aqui embaixo. Então, nós concluímos que o seno de 75 graus ele é igual a raiz de 2 vezes raiz de 3. Nós podemos usar a propriedade de radiciação e juntar isso dentro de uma raiz quadrada só, porque nós temos um produto. Isso só pode ser feito num produto ou numa divisão de radicais. Beleza, pessoal? Então vai ficar raiz de 6 dividido por 4 mais raiz de 2 dividido por 4. Então esse é o valor do seno de 75 graus. Agora nós vamos voltar lá na nossa informação do início. 1 sobre seno de 75 igual a y sobre seno de 45 e determinar qual é o valor desse comprimento y. Então, ó, no lugar do seno de 75 graus, eu vou trocar por raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Então, nós vamos ficar com 1 dividido por raiz de 6 mais raiz de 2 dividido por 4. Isso aqui igual a y dividido pelo seno de 45. O seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. Opa, quebrou a ponta da lapiseira aqui, pessoal. Então, bom, divisão de frações. A gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Quando a gente faz isso, esse 4 vai lá para cima, multiplicando aquele 1. Então, nós vamos ficar com 4 dividido por raiz de 6 mais raiz de 2. Isso aqui, quando a gente conservar a primeira fração, multiplicar pelo inverso da segunda, esse 2 vai lá para cima multiplicando. Então, nós vamos ficar com 2y dividido pela raiz de 2. Agora, o que nós vamos fazer é multiplicar em x. Então, nós vamos multiplicar em x. 4 vezes raiz de 2, 4 raiz de 2. Isso aqui igual a 2, que multiplica a raiz de 6 mais a raiz de 2, vezes ainda o y. Agora nós vamos isolar o y passando essa galera aqui lá para o segundo membro dividindo. Então nós vamos chegar no seguinte. 4 vezes a raiz de 2 dividido por 2, que multiplica a raiz de 6 mais raiz de 2. Isso aqui é o nosso y. Bom, 4 dividido por 2, posso simplificar. Vai sobrar só 2 aqui em cima. Agora o que eu vou fazer? Eu vou eliminar esses radicais aqui de baixo. Vou multiplicar pelo conjugado. Então eu vou ficar com y igual a 2 raiz de 2, que multiplica a raiz de 6 menos a raiz de 2. Tudo isso dividido por raiz de 6 mais raiz de 2, que multiplica raiz de 6 menos a raiz de 2. O que eu fiz nessa parcela foi racionalizar esse denominador. Então, pessoal, nós vamos chegar na seguinte expressão, ó, que o y ele vale
Então, pessoal, aqui embaixo nós vamos ficar com o seguinte, ó, isso aqui é o produto da soma pela diferença. Isso aqui é o quadrado do primeiro, que é 6, menos o quadrado do segundo, que é 2. 6 menos 2, 4. Então aqui embaixo eu já sei que vai dar 4. Bom, aqui vai dar 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 6. Essa raiz de 2 com essa raiz de 6 eu posso juntar dentro de uma raiz só, usando aquela propriedade que eu falei um pouco antes. Então, ó, raiz de 2 vezes raiz de 6, raiz de 12. Porém, fazer uma pequena observação aqui, ó. Raiz de 12 é a mesma coisa que a raiz de 4 vezes 3. E eu posso usar a propriedade que eu falei no sentido contrário. Como eu tenho um produto dentro de uma raiz, eu posso separar isso em duas raízes. Então vai ficar a raiz quadrada de 4, que é 2, vezes a raiz quadrada de 3. Então a raiz de 12, na verdade, é a mesma coisa que 2 raiz de 3. Então, de novo aqui, ó, nós temos 2 vezes raiz de 12, mais raiz de 12 é 2 raiz de 3. Então nós vamos ficar com 2, que é esse 2 aqui, vezes 2 raiz de 3. Mais raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. E 2 vezes 2, 4. Então, menos. Então, aqui é menos 4. Então, aqui nós concluímos. 2 vezes 2 também é 4. Então, dividindo todo mundo por 4, esse 4 e esse 4 vão cancelar com o denominador. Então, eu vou concluir que o y ele vai valer raiz de 3 menos esse 1 que sobrou, porque eu dividi todo mundo por 4, 4 dividido por 4 é 1. Então, eu concluo que o y ele vale raiz de 3 dividido por 1. Então, o y ele vale raiz de 3 menos 1. E quanto que vai valer o segmento CN? O CN ele tem comprimento igual a 2, que é o lado do quadrado, menos esse pedacinho aqui, que é o y, que a gente viu que vale raiz de 3 menos 1. Então, o CN ele vale 2 menos raiz de 3 menos 1. O que implica que o CN ele vai valer menos com menos, mais 2 mais 1, 3. Então, o CN vai valer 3 menos a raiz quadrada de 3. E por que foi importante eu determinar o comprimento CN? Porque agora eu tenho o comprimento CN, o comprimento MC e tem um ângulo formado entre eles. Logo, eu vou poder usar a lei dos cossenos para determinar a medida do comprimento MN, que é o que eu quero descobrir. Né? Eu vou chamar esse pedacinho aqui MN de X. Então, pessoal, ó, aplicando a lei dos cossenos no triângulo CMN, nós vamos ter o seguinte. A lei dos cossenos fala que o lado que eu quero descobrir elevado ao quadrado, ou seja, o x elevado ao quadrado, vai ser igual à soma do quadrado dos outros dois lados, ou seja, o CN elevado ao quadrado mais o MC elevado ao quadrado, menos 2 vezes o produto desses dois lados, vezes o cosseno do ângulo formado por eles. Então, nós vamos ter x elevado ao quadrado igual quadrado de um lado, ou seja, CN elevado ao quadrado. CN nós vimos que vale 3 menos raiz de 3. Então vai ser 3 menos raiz de 3 elevado ao quadrado, mais o outro lado elevado ao quadrado, que vale 1, porque M é ponto médio de BC. Então, mais 1 elevado ao quadrado, menos 2 vezes o produto dos dois lados, ou seja, 3 menos a raiz de 3, vezes o 1, vezes o cosseno do ângulo formado entre eles. Como o triângulo é equilátero, esse ângulo vai ser 60 graus. Então, vezes o cosseno de 60 graus. Então, pessoal, agora é fazer as contas e determinar o valor do x e finalizar a questão. Então, ó, nós temos o seguinte. Nós temos que x elevado ao quadrado. Isso aqui é um produto notável, né? É a mesma coisa que a menos b elevado ao quadrado. Isso vai ser o quadrado do primeiro, quadrado de 3 é 9. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Primeiro vezes o segundo vai dar 3 raiz de 3. Vezes 2, 6 raiz de 3. Mais o quadrado do segundo. O quadrado da raiz de 3 é o próprio 3.
mais esse 1, menos 2 vezes 3 menos a raiz de 3, vezes o cosseno de 60. Porém, o cosseno de 60 é meio. E esse 2 que está multiplicando aqui, ó, vai cancelar com esse 2 que está dividindo. Então, esses caras vão se cancelar. Então, eu concluo que o x elevado ao quadrado, ele vai ser 9 mais 3, 12. 12 mais 1, 13. Então, nós vamos ficar com 13 menos 6 raiz de 3. Esse menos vai fazer esse 3 ficar negativo, então menos 3. E aqui eu tenho menos com menos, vai virar mais, então mais raiz de 3. Então mais a raiz de 3. Logo, nós vamos concluir que o x ao quadrado, ele vale 13 menos 3, 10. Menos 6 raiz de 3 mais raiz de 3, menos 5 raiz de 3. E agora, para determinar o valor do x, basta extrair a raiz quadrada positiva. Por que a raiz quadrada positiva e não a negativa? Porque o x ele é um comprimento, é um segmento de reta, é um comprimento, então é um valor positivo. Então nós concluímos que o x ele vale a raiz quadrada de 10 menos 5 raiz de 3. Mas o x é exatamente o segmento MN, que é o que nós queríamos determinar. Então o segmento MN vale 10 raiz quadrada de 10 menos 5 raiz quadrada de 3, o que corresponde à alternativa letra D. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, ajudem a compartilhar, porque isso vai fazer com que o canal cresça cada vez mais, beleza? Conto com o apoio de vocês, é isso aí, valeu, até a próxima.